A Bíblia proíbe tatuagem? Se você já ouviu um não enfático na igreja, ou já sentiu culpa por ter uma tatuagem, essa pergunta precisa de uma resposta honesta e bem fundamentada. E para complicar ainda mais, o mesmo livro que fala numa linha sobre não marqueis o corpo pelos mortos, também diz, em outro contexto, para não misturar um tecido com outro. Por que uma prática causa escândalo e a outra passa despercebida? Não é apenas curiosidade acadêmica, é uma questão de como nós lemos as Escrituras e como aplicamos seus princípios à vida de cada dia. Se essa questão te interessa de verdade, se inscreve no canal e deixa um like. Assim eu sei que você quer mais explicações bíblicas claras e pastorais sobre temas que tocam nossas vidas reais. Quando lemos Levítico, é preciso voltar no tempo. Israel havia saído do Egito, caminhava pelo deserto e precisava se firmar como povo de Deus em meio a nações que praticavam cultos e rituais muito diferentes. O livro de Levítico estabelece padrões que serviam a uma comunidade teocrática, uma sociedade onde religião, lei e identidade nacional eram entrelaçadas. Muitas normas ali tinham a função de separar. O povo de Israel não era para imitar os ritos dos povos vizinhos, nem para se confundir com suas práticas de adoração. Entre essas práticas estavam sinais corporais e marcas associadas a cultos de luto e a devoções a deuses pagãos. Por isso, é essencial lembrar que Levítico 19:28 não está isolado. A proibição vem ligada a rituais pelos mortos. O texto original fala justamente de evitar os procedimentos de luto que identificavam pessoas com cultos fúnebres e com entidades espirituais que não eram o Senhor. Em outras palavras, a preocupação central ali não parece ser estética, nem uma regra de higiene corporal, mas sim o risco de Israel se contaminar religiosamente com práticas idólatras. Essas marcas eram símbolos, sinais públicos de pertencimento a cultos que competiam com a fidelidade ao Deus de Israel. Para não tropeçarmos em leitura seletiva, precisamos de uma ferramenta hermenêutica que nos ajude a organizar a lei no Antigo Testamento. Uma maneira tradicional e útil é distinguir entre leis morais, cerimoniais e civis. As leis morais refletem o caráter eterno de Deus. Mandamentos como não matar, não roubar, viver com justiça, e têm uma força normativa mais universal. As leis cerimoniais tratavam da adoração, rituais, sacrifícios e apontavam para a necessidade de redenção. Muitas delas foram cumpridas em Cristo. As leis civis regulavam a vida de Israel como nação. Salários, propriedade, sanções públicas e tem aplicação prática dentro de um contexto estatal que já não existe para o cristão hoje. Essa distinção não é uma invenção moderna. Teólogos e intérpretes como John E. Hartley, João Calvino e John Stott ajudaram a clarear como diferentes categorias legais funcionavam no Antigo Testamento. Não precisamos transformar esses nomes em um oráculo. Eles contribuem para uma leitura mais responsável. Nem tudo o que era lei para Israel é lei direta e imediata para a Igreja de Cristo em todos os seus detalhes. Isso não relativiza a Escritura, mas exige cuidado ao aplicar textos com propósitos distintos. Quando focamos em Levítico 19:28, percebemos o contexto de luto e rituais. A proibição surge em meio a um conjunto de instruções destinadas a manter o povo separado das práticas pagãs. Já Levítico 19:19, que fala em não misturar tipos de tecidos, está dentro de regulamentos que visavam identidade cerimonial e, em parte, talvez simbolismos de pureza e distinção nacional. É perigoso pegar uma proibição e torná-la regra absoluta para todas as épocas sem perguntar: qual era o sentido original? Para qual propósito Deus deu aquela lei naquele tempo? A resposta hermenêutica muda tudo. Passamos então ao Novo Testamento. Jesus, em Mateus 5:17 e 19, deixa claro:
Ele veio cumprir a lei, não simplesmente despedaçá-la. Mas cumprir a lei também significa que alguns elementos apontavam para ele como cumprimento, e sendo cumpridos, perderam seu papel ritual. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, afirma algo que ilumina profundamente nossa discussão. O corpo do crente é morada do Espírito. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele lembra que fomos comprados por um preço e, por isso, nosso corpo tem valor e propósito diante de Deus. Ao mesmo tempo, em Gálatas 3, 28, Paulo proclama que a antiga distinção de grupos humanos não é mais critério último de identidade em Cristo. Somos uma nova comunidade fundada na fé. Romanos 12, 2 nos chama à transformação interior, para que nossa conduta não simplesmente copie o mundo, mas reflita uma mente renovada. E no centro de tudo, Jesus resume a lei em amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 e 40. Esse é o critério final. Com esses textos em mente, chegamos ao cerne prático. A Bíblia não entrega, em forma de decreto universal e atemporal, uma regra única e direta que diga tatuagem proibida ou permitida para todos os tempos e culturas. O que ela oferece são princípios que nos ajudam a considerar se uma decisão relativa ao corpo honra a Deus e testemunha fielmente. É aqui que precisamos de critérios claros e bíblicos para avaliar tatuagens hoje, sem cair em legalismo nem em relativismo. O primeiro critério é a intenção. Por que alguém quer gravar algo permanentemente no corpo? Se a intenção é idolátrica, adorar ou invocar algo que compete com Deus, aí sim há uma objeção bíblica clara. Se a intenção é glorificar lembranças de costumes pagãos, tribais ou de práticas que separam alguém espiritualmente de Deus, isso também contraria a forma de vida que a Escritura chama de santidade. Mas nem toda tatuagem memorial tem motivação idolátrica. Muitos a usam para lembrar uma perda, uma recuperação, uma verdade pessoal. A intenção precisa ser examinada à luz do coração e da consciência. O segundo critério é o conteúdo. O que a tatuagem representa? Símbolos claramente ligados a cultos ou ideologias contrárias ao Evangelho, palavras de ódio, imagens que promovam violência ou imoralidade pública, tudo isso conflita com a ética cristã. Uma imagem de cruz usada para idolatria é diferente de uma pequena cruz que lembra a graça. O conteúdo pode falar mais alto que a forma. Terceiro, o testemunho. Como essa tatuagem impacta seu testemunho pessoal e a missão que você tem? Um cristão que exerce ministério, que trabalha num ambiente sensível, que tem filhos pequenos ou que representa uma comunidade pode precisar considerar a repercussão pública de seu corpo marcado. Não se trata de hipocrisia cultural, mas de responsabilidade pastoral. A liberdade cristã existe, mas deve ser exercida de modo que não se torne tropeço para outros. Romanos 14 e 1 Coríntios 8, 10 são úteis aqui, ainda que tratem de alimentos e liberdades, o princípio de amor ao próximo se aplica. Quarto, a permanência. Tatuagem é uma decisão de longo prazo. Arrepender-se de uma marca permanente é doloroso e custoso. Agravamentos profissionais, estigma social e consequências familiares devem ser ponderados. Alternativas menos permanentes, lembranças, joias, fotos, tatuagens temporárias, podem ser opções sábias para quem duvida. Quinto, as consequências práticas. Há contextos profissionais onde uma tatuagem explícita fecha portas. Isso afeta sustento, missão e testemunho prático. Também há situações onde a tatuagem pode abrir portas, identificação cultural que facilita relacionamentos. Avalie caso a caso com prudência. Vamos a alguns exemplos hipotéticos para tornar isso palpável.
Uma pessoa que, após um acidente, tatuou no antebraço a data da recuperação e um versículo que a lembre da graça de Deus. A intenção é memorial, o conteúdo é cristão e o testemunho pode ser positivo. Uma outra que grava um símbolo de uma entidade espiritual usada em rituais pagãos daquele país. A ideia ali se aproxima do que Levítico condenava, porque há identificação com práticas de culto estrangeiro. Uma terceira que escolhe uma frase agressiva e ofensiva no peito pode ter liberdade de escolha, mas a consequência é ferir o próximo e dificultar o testemunho. Aqui há motivo para repensar. Importante. Quando encontramos cristãos com tatuagens, a reação pastoral não pode ser de vergonha pública ou expulsão. Muitos chegaram à fé com marcas no corpo. Outros fizeram escolhas antes de conhecer plenamente os princípios bíblicos. A pastoral bíblica é restauradora. Nós buscamos diálogo, compreensão, instrução e, quando necessário, caminhos de arrependimento e recuperação. Não julgue precipitadamente. Pergunte, acompanhe, ore. Devemos também confrontar a seletividade cristã. Não é raro ver pessoas que insistem em julgar o corpo marcado, mas ignoram pecados que ferem o próximo e a justiça social. O problema não é só a tatuagem, é a coerência do Evangelho em nossas vidas. Não podemos usar a Escritura para justificar preconceitos culturais. Se nossa aplicação da Bíblia privilegia tradições culturais em detrimento do amor e da verdade, precisamos ser corrigidos. A conclusão teológica que eu quero deixar clara é esta. O princípio por trás das proibições no Antigo Testamento, o cuidado com a identidade do povo de Deus e o combate à idolatria é eterno. Mas o veículo dessa identidade mudou. Onde antes havia marcas externas e ritos que distinguiam um povo, agora a transformação é interna, operada pelo Espírito. O que define quem somos hoje não é uma marca no corpo, mas a presença de Cristo em nós. Nossa identidade é visível mais por amor e caráter do que por sinais corporais. Isso não torna irrelevante o corpo. Ao contrário, reafirma sua importância. O corpo é templo do Espírito, e nossas escolhas corporais têm dimensão ética e comunitária. Diante de tudo isso, o convite pastoral é duplo. Se você tem tatuagem e se sente acusado ou inseguro, venha conversar com sua comunidade, com seu líder espiritual. Receba graça, orientação e, se necessário, caminhos de reparação que preservem sua dignidade. Se você está pensando em tatuar-se, peça sabedoria. Examine suas motivações, o conteúdo, as consequências sociais e espirituais. Consulte pessoas maduras na fé, ore e considere alternativas. E sempre pergunte: essa decisão expressa amor a Deus e amor ao próximo? Antes de fazer qualquer decisão definitiva, recomendações práticas. Busque aconselhamento pastoral, converse com quem vive contigo e que pode ser afetado por essa escolha, considere as implicações profissionais. E, sobretudo, avalie se a tatuagem glorifica a Deus ou é expressão de algo que compete com Ele. Chegamos agora ao momento de falar ao coração. Não vou tecer julgamentos fáceis, nem dar sentenças rápidas. Quero orar com você e por você, para que a graça de Cristo ilumine nossa consciência e nossas decisões. Senhor, Pai misericordioso, reconhecemos diante de Ti que não somos donos perfeitos de nossos corpos. Somos criaturas que Te pertencem. Pedimos sabedoria para discernir o que em nós honra a Ti e o que afasta o nosso testemunho. Se houver em nós lembranças, marcas, escolhas que são laços, com práticas que não Te glorificam, revela-nos com mansidão e conduz-nos ao arrependimento. Para os que estão inseguros, concede paz. Para os que precisam de decisão, dá clareza. Para os que buscaram a Ti, em meio a dúvidas e feridas, oferece restauração. Que o Teu Espírito nos convença do que é justo, que nos transforme pelo íntimo e que nossa maneira de viver seja sinal de amor a Ti e aos outros.
Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão tocou você, compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa perspectiva equilibrada e escreva nos comentários qual parte mais te impactou. E se você deseja oração, escreva "aceitei", para que eu e nossa comunidade oremos por você. Procure também uma comunidade local séria para acompanhamento pastoral. Palavra boa é caminho em companhia. Que você saia daqui não com um medo novo, mas com uma consciência formada. A Escritura não se resolve com slogans, mas com coração renovado. Que a sua liberdade em Cristo seja vivida com responsabilidade, que o amor seja a regra suprema e que nossa comunhão mostre ao mundo que algo foi transformado em nós. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você.